Glória a Deus. A paz do Senhor. Pode se sentar. Eu e o João estamos agradecidos ao Senhor por essa oportunidade. Como bem falou o pastor, nessa noite de segunda-feira. Glória a Deus. Você está aqui porque você tem sede de Deus. Tenho certeza que você não está aqui por minha causa. Nem por causa do louvor, nem por causa da Heloísa Rosa. Você veio porque você tem uma expectativa em Deus. E o Senhor não dispensa um sedento com sede. Ele dá de beber àquele que tem sede. Que bom que você veio. Eu oro para que o Senhor fale com você aquilo que Ele precisa falar. Amém? Eu e o João estamos aqui há 20 dias nos Estados Unidos. Amanhã a gente está indo para o Brasil. E pela vontade dEle nós estamos juntos aqui hoje. Sabemos que essa agenda foi Deus que fez. A Aline foi uma facilitadora. Mas sabemos que Deus fez essa agenda. E sabemos que Ele tem um propósito na nossa vida e na vida de vocês. Então, que Ele faça tudo em todos nós nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas, em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. E nós vamos ler a partir do verso 17. Eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT. Então, às vezes, a minha pode estar um pouquinho diferente da sua. Mas vamos lá, Mateus 20, a partir do verso 17, o texto diz assim: Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino, meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Senhor, essa é a Tua palavra. E nós pedimos que o Senhor transforme a nossa mente nessa noite. Que o Senhor realmente marque as nossas vidas nessa noite. Que o Teu Espírito Santo grave essas palavras e que elas se tornem tão reais, tão presentes na nossa memória, até que elas gerem uma nova atitude, uma mente transformada, gere uma nova maneira de agir em cada um de nós. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Jesus está subindo para Jerusalém. E Ele deixa aqui, como a gente acabou de ler, as coisas muito claras. A gente presencia isso, esse diálogo. E Salomé, a mãe de Tiago e de João, é essa que entra lá e fala, Jesus, que um se sente à sua direita e outro se sente à sua esquerda.
Dá até para a gente entender Salomé, né? Quem é mãe aí? Entenda, Jesus, qual que era o contexto aqui? Eles sabiam que Jesus era o Messias de Deus. Mas para um judeu, na cabeça de um judeu, o Messias de Deus era mais do que a gente entende hoje, do que eles compreendessem naquele momento. Depois, quando eles receberam o poder do Espírito Santo, as coisas foram se encaixando na cabeça deles. Mas na cabeça de um judeu, o Messias era aquele que iria restaurar Israel como nação, e restaurar Israel politicamente, elevar Israel ao status em que o rei Davi havia colocado Israel enquanto ele reinava. Vocês conseguem compreender? Quando Salomão reinava, quando Davi reinava. Então o Messias de Deus, na cabeça de um judeu, o Messias de Deus, ele ia restaurar todas as coisas, e uma dessas coisas que ele ia restaurar é o poder e o status a Israel. Então, quando Salomé faz esse pedido, quando fala de morte e ressurreição, as coisas ficavam meio confusas na cabeça deles. Isso fica claro para a gente, porque todas as vezes que Jesus fala que vai morrer, tem um que fala assim, não, o senhor não vai morrer. Depois dele ter dito isso, vai acontecer o Getsêmani. Vocês lembram da conversa? Né? Vai acontecer a última ceia. Vocês lembram da conversa? Pedro fala, não, mas é claro que o senhor não vai morrer. Se for necessário, eu morro no seu lugar. E os outros discípulos, eu também morro no seu lugar. Porque não cabia na cabeça, como assim o senhor vai morrer? Que conversa é essa que o senhor vai morrer? O senhor é o Messias, como é que o senhor vai morrer? O Messias não morre. Então eles ainda não tinham entendido que era muito mais, era para um reino sem fim. E era para glorificar o nome do Senhor, não apenas em Israel, mas em todas as nações da terra. Então, quando Salomé chega para pedir o favor para os filhos, ela estava querendo dar para os filhos um lugar privilegiado nesse novo reino que Jesus ia estabelecer. Né, primeiro-ministro, talvez, sei lá o que estava na cabeça de mãe. Mas mãe é essa, mãe que é o melhor para os filhos. Tem alguma coisa de errado nisso, gente? Não. Ela foi ousada, ela foi corajosa. A gente pode até admirar que é ousadia, né? Mas Jesus olhou para ela com misericórdia e falou assim, você não sabe o que você está pedindo, querida. Você não sabe o que você está pedindo. Vocês podem tomar do cálice que eu vou tomar? E eles falam, podemos. Mal sabia eles que o cálice que Jesus estava para tomar era a própria morte. Né? E eles falam, vocês vão tomar desse cálice. Tanto é que Tiago se tornou o primeiro discípulo a ser martirizado. Vocês podem tomar, mas quanto ao lugar, quem vai assentar do meu lado, isso não cabe a mim, sabe? E nem a vocês. Mas o que eu quero destacar aqui não é a ousadia de Salomé e a gente entender que ela estava agindo instintivamente como mãe, querendo garantir uma posição de autoridade para os filhos dela. Mas como os outros 10 reagiram? O texto está dizendo para a gente que os outros 10 ficaram no veneno. Quando os outros 10, verso 24, souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. E aí Jesus dá uma palavra específica sobre isso. Vocês estão indignados? Porque os outros 2 estão querendo subir um degrauzinho mais do que vocês? Deixa eu falar. Nesse mundo é assim. É um querendo comer o outro, um querendo governar sobre o outro, um querendo se sobrepor sobre o outro, um querendo se destacar mais do que o outro. Mas entre vocês não é assim. Gente, onde foi que a gente perdeu essa parte da Bíblia? Por que nós estamos querendo garantir poder, ao invés de querer garantir autoridade? Poder não tem nada a ver com a autoridade. A autoridade é aquilo que vem do alto sobre você. Você é revestido de autoridade, não pela sua capacidade, mas pela misericórdia de Deus, para um cumprimento de um propósito que vai além de você e é para a glória de Deus. Poder é quando você quer se colocar no mesmo pé de igualdade do que o próprio Deus. Poder é o que Satanás queria. Poder é o que Lúcifer desejou. Mas por que eu tenho que ser só um querubim da guarda ungido? Por que eu não posso ser como Deus? Poder, desejo de poder, é o que ele soprou para a alma feminina no Éden. Ele já olha para a mulher e fala assim, como é que é? Você não pode comer? Como é que Deus falou que vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A gente não pode comer, porque senão morreremos. Mas é claro que vocês não vão morrer. Mas você será como Deus. E é isso que subiu para o coração de Eva. Então você é como Deus, então não preciso depender de Deus. O desejo de independência, a autossuficiência e a briga por poder
estão roubando a autoridade da igreja nos nossos dias. Nós estamos mais parecidos com Lúcifer do que com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, embora ostentemos o título de cristãos. O cristianismo, ele não é uma coisa que você diz que é. O cristianismo não é uma camiseta estampada ou um crucifixo no pescoço. O cristianismo é a evidência de Cristo vivendo em você. E a evidência de Cristo vivendo em você é que você vai cada dia sendo menos e Ele sendo mais. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas a gente tem se desviado tanto desse caminho, nos projetos de poder que este século joga na nossa mesa. Satanás continua com a mesma sedução. Vamos dar um exemplo simples, gente. Por que você quer ter as coisas que você quer ter? Vamos supor. Vocês estão inseridos num contexto de uma nação que há muita prosperidade financeira e possibilidades que, se você morasse no Brasil, talvez você não teria. Aqui, ganhando menos, você consegue ter mais do que você teria se você estivesse no Brasil, ou você tem uma recompensa pelo seu trabalho, que dá para você viver de uma maneira que, operando o mesmo trabalho no Brasil, você não teria. Concorda? Então, vocês estão inseridos numa nação privilegiada, onde vocês podem usufruir dessas coisas. Mas vamos perceber as sutilezas do nosso tempo, seja no Brasil, nos Estados Unidos. Por que a gente quer ter as coisas que a gente quer ter? O que está por trás? Por que a gente quer ter uma bolsa de marca? Por que a gente quer morar numa determinada região da cidade? Ou a gente quer ocultar que a gente mora numa região da cidade? Por que a gente quer dirigir o carro que a gente quer dirigir? A gente pode até mentir para a gente mesmo, dizendo, não, mas é mais confortável. Não, mas é menos violento. Não, porque a bolsa dura mais. E a gente inventa desculpas para nós mesmos, para camuflar o que a gente está buscando. A gente está buscando aprovação. A gente está buscando ser aceito por um grupo. A gente está buscando ser grande na terra. E a gente vê isso nos reconhecimentos que a gente recebe e que estão tentando legitimar aquilo que Deus despreza, aquilo que não significa nada para Deus. Por exemplo, quando eu lancei o meu primeiro livro, as pessoas entraram na fila para ganhar a dedicatória. Eu comecei a dar a dedicatória. E eu comecei a ouvir, Helena, Deus está te honrando, hein? Helena, Deus está te levantando, hein? Deus soprou seu nome, hein, Helena? Ô, glória! E eu comecei a ficar confusa com aquilo, comecei a achar estranho aquilo. Mas por quê? Porque eu lancei um livro. Os discípulos que morreram, Deus não estava honrando eles? Os que foram partidos ao meio, cerrados, exilados. E aí, Deus não honrou? Os que foram humilhados. E o próprio Jesus, que foi moído na cruz, ele não... Qual que é o parâmetro, gente? Vocês aqui na igreja, daqui a pouco vocês vão entrar na abordagem das questões do relacionamento. E os relacionamentos são um lugar onde a nossa santificação é revelada. E a nossa podridão também. E aqui a gente está se deparando com os discípulos, lidando com um conflito relacional. Você quer ser santo? Quando o pastor falou, né, uma noite de ativação espiritual. Não tem nada mais espiritual do que relacionamento. Jesus fez milagres indo de caminho, sentado ao redor da mesa, distribuindo pães e peixes. Jesus fez grandes milagres dentro dos seus relacionamentos. Ele estava lidando com a multidão tinha fome, dispensa os caras. Não dispensa os caras, não. O que tem aí para comer? Ah, tem 5 pães e 2 peixinhos. Traz os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não fez vamos dar 10 voltas em volta. Ia parecer mais espiritual, não ia? Vamos marchar em volta desses 5 pães e 2 peixinhos. Vamos invocar fogo e multiplicará. Não foi isso que ele fez. O que tem? Tem isso, Senhor, eu te dou graças, por isso que eu tenho. E Deus multiplicou. O barco está para lá, está para cá, a água entrando para todo lado. Mestre, o senhor não se importa, a gente está perecendo. Gente. Vocês têm pouca fé demais, gente. Vocês ainda estão com medo? Espera aí. Vento, sossega aí. Mar, aquieta.
Vocês estão com medo de quê? A gente vai chegar na outra margem. Por que a gente espiritualiza o que não é espiritual? E o que é mais espiritual, a gente despreza? Jesus está ensinando um conceito para esses caras. Vocês estão disputando poder. Vocês estão preocupados com quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Vocês estão enciumados porque a mãe do João e do Tiago pediu um lugar a mais. A possibilidade de ter passado na sua frente te feriu. Espera aí, deixa eu contar uma coisa para você. Vem cá. E eu gosto da palavra que fala assim, Jesus os reuniu. Pensa na imagem que o próprio Jesus falou, né? Eu bem que quis reunir vocês como uma galinha embaixo das minhas asas, né? Como recolhe os pintinhos. E ele fez isso, ele se reuniu. Escuta, deixa eu falar para vocês. Vocês estão se movendo por um padrão terreno. Vocês estão querendo se relacionar uns com os outros por um padrão terreno. Vocês estão disputando lugar de poder. Isso é um padrão mundano, carnal. Isso não tem nada a ver comigo. E mais tarde, ele foi reafirmar esse ensino. Ele estava em direção a Jerusalém, certo? Beleza, gente? Vocês estão comigo aqui? Ele estava subindo para Jerusalém, ele disse o que ia acontecer, e já começou a pegar. Quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda? Nós vamos matar vocês. Como assim que vocês estão querendo sentar no lugar do mestre? Gente, igualzinho a gente. Quem está assistindo The Chosen? Gente, assistam The Chosen. Baixa o aplicativo e assistam The Chosen. Que fantástico! A gente vai vendo a maneira como a história acontece e a gente vai vendo nos discípulos as nossas picaretagens. Tudo igual. Os discípulos de ontem e os discípulos de hoje, tudo igual. Mas a gente tem que aprender alguma coisa com aquilo que eles viveram. Está aqui registrado. Esse episódio está contado aqui, gente, não é para encher página. É para lembrar a gente do que é importante para Deus e do que nós estamos perseguindo. Nós queremos ser grande diante dos olhos dos homens, e isso vai roubar de nós a autoridade. Pedro não tinha nada, ele não tinha nada. Pedro e João, na porta chamada Formosa, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. Ele não tinha poder, mas ele tinha autoridade. Autoridade vinda do alto. O que nós estamos querendo? Gente, nós estamos trocando a autoridade que vem do alto por pratos de lentilha, por arrobos de poder, por status, por querer pertencer a determinados grupos, por querer ter determinados seguidores. Um número de seguidores no Instagram, que coisa bizarra. Número de seguidor no Instagram nunca vai representar a aprovação de Deus na sua vida. Nunca, não tem nada a ver com isso. Mas a gente anda meio confuso, porque o dono desse século, o mentiroso, gente, mentira é o que parece verdade. Engano é o que parece legítimo, parece verdade, mas é mentira. E nós precisamos despertar para as mentiras bem contadas desse tempo, que diz para você ser grande no céu, você tem que ser reconhecido na terra, que para o seu ministério ser grande, tem que arrebanhar multidões. Jesus andou com 12, e um ainda traiu ele. Como é que a gente se tornou tão diferente do nosso mestre, a quem dizemos seguir? Estamos mais parecidos com Lúcifer, que gostamos de riqueza, de glória. Ele já era todo recoberto de pedras preciosas, mas ele quis mais. E Jesus vem exatamente na rota de colisão com Lúcifer. Ele, sendo tudo, se fez nada, se esvaziou até a morte, e morte de cruz. E que a carta aos Filipenses diz que por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Mas a gente quer seguidor, a gente quer ser famoso, a gente quer ter status, a gente quer ser conhecido. E eu quero te dizer uma coisa, o que a Bíblia diz é que quem recebeu o elogio aqui, a glória aqui, o aplauso aqui, já recebeu a sua recompensa, ponto final. Eu não quero a recompensa daqui, eu quero a recompensa dele. A mesma multidão que aclamou Jesus, bendito que vem em nome do Senhor, estava gritando crucifica, e não é diferente hoje. É isso que o diabo faz, ele te ilude.
E ele, às vezes, faz parecer que você está fazendo para a glória de Deus, mas você está buscando a glória pessoal. E nós acabamos perseguindo, gastamos a nossa vida perseguindo o que Deus despreza. E não cumprimos a única vocação que Ele nos deu: ide, fazei discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, a gente está aqui, não é para ter poder, a gente está aqui é para fazer discípulos. É para tornar Jesus conhecido a outras pessoas. O mesmo Jesus que nos libertou, nos curou e tem nos sustentado até aqui, apesar de todas as nossas fragilidades, debilidades e humanidades. O Senhor tem nos curado dia a dia, nos sustentado dia a dia, e Ele tem um propósito. E esse propósito não é sobre mim ou sobre você. O propósito é eterno, para que outras pessoas conheçam o Rei. Mas a gente investe tempo buscando o que Deus despreza. Aí, ele está subindo para Jerusalém, é o que o texto de Mateus nos diz. Agora vai comigo para João, capítulo 13. No Evangelho de João, capítulo 13, eles já estão em Jerusalém. E eles já estão comendo a última Páscoa. Jesus está nos momentos finais com seus discípulos. Se você sabe que você vai morrer, você sabe que você vai morrer. Você está reunido com seus melhores amigos ou com sua família, o que você faz? Você enfatiza aquilo que é mais importante em tudo que você falou, é ou não é? Você quer se despedir daquelas pessoas, enfatizando determinadas coisas que são muito importantes. Eu sei que eu vou morrer, eu chamo o João e falo: João, vai buscar de Deus uma esposa, não casa com uma piricrente. Se eu sei que eu vou morrer, eu chamo os meus filhos e falo assim: olha, se vocês querem que a vida vale a pena, viva para Jesus, porque tudo que você vive longe dele é vida desperdiçada. Então, você vai chamar as pessoas que você ama e você vai querer enfatizar o ensino, enfatizar o que é mais importante. Eu estou brincando quanto ao João, tá, gente? Tem coisa mais importante do que isso. Mas, enfim, Jesus está nesse momento. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Entenda o contexto. Lavar o pé era a tarefa mais humilhante para o menor servo de uma casa. Hoje a gente faz literalmente o lavar os pés, né? Fala a cerimônia do lava-pés literal. Mas a simbologia não é essa, gente. Hoje, talvez, uma coisa similar seria: vai lavar a privada. Quem lavar a privada tem parte comigo. Por aí. Jesus estava se colocando, era tão absurdo, por isso que Pedro repreendeu, porque como que o Senhor é Senhor e Mestre, o Senhor está se colocando no lugar do menor servo da casa, para desempenhar a tarefa mais humilhante. Lavar os pés aos visitantes era uma tarefa humilhante. E Jesus falando assim: vocês não estão entendendo,
Mas vocês vão entender mais tarde. Nós conquistamos perdendo. É na fraqueza que somos fortes. É servindo que nós reinamos. É um mundo de ponta cabeça. E se a gente viver movido por isso, ele termina falando, agora vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Então, mas quando fala da gente ser humilhado, a gente não quer ser humilhado, não. Eu fui humilhado. Mas como que se a gente está se entristecendo de ser humilhado? Sendo que Jesus já falou nas bem-aventuranças, bem-aventurados vocês serão quando forem humilhados e perseguidos, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Se alegrem, se regozijem. Há alguma coisa que Pedro entendeu, que Paulo entendeu, porque estava cantando com Silas na cadeia. Apanha, é preso, encarcerado, acorrentado, a gente já está buscando um advogado. Os dois estão lá cantando. Entenderam que tem alguma coisa no nosso evangelho ocidental que nos deformou, e a gente acha que a gente veio para a igreja para ser servido, que a maneira de reinar é se destacando entre os outros. Gente, Saul se destacou. Ele se destacou, ele era maior do que todo mundo do ombro para cima. Por isso foi eleito rei e rejeitado pelo coração de Deus. E quando Deus foi escolher o outro rei, ele escolheu o contrário de Saul, um menino pequenininho, ruivo, de gentil aspecto, que não tinha força nele mesmo, mas que era cheio da autoridade do alto, e como a pedra matou o gigante. Gente, esse é Deus. Esse é Deus. Ele despreza as coisas que os homens aplaudem. E ele usa as coisas loucas do mundo para reduzir a nada as coisas que são. Então, por que a gente está buscando poder? Por que a gente está disputando? Por que nos nossos relacionamentos interpessoais nós nos devoramos uns aos outros? Enquanto nós deveríamos nos cingir de toalhas e lavarmos os pés uns dos outros, não literalmente, mas entendendo que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Quando você olha para a debilidade do outro e fala, pô, ele tem essa debilidade, me mata de raiva fulano. Mas eu também devo matar alguém de raiva, porque eu também tenho as minhas debilidades. Ah, fulano tem uma língua de trapo. E você tem um coração peludo. Nossa, você viu a calça da fulana, que justa? Pois é, você viu sua língua enorme? Gente, nós estamos tudo no mesmo barco. Cada um de nós está esbarrando na sua própria debilidade. Cada um de nós tem áreas na nossa vida que precisa de poda, precisa de acerto. E sabe onde que isso acontece? Nos relacionamentos. Mas a gente está tão tomado de orgulho e tão querendo poder nos relacionamentos, que acaba em divórcio. O que é o divórcio? Por que o divórcio foi instituído? A Bíblia diz, por causa da dureza do coração humano. Onde tem orgulho, tem divórcio. É um não considerando o outro, é um desprezando o outro, é um querendo ser feliz e que o outro se dane. Deus quer curar os nossos relacionamentos. Deus é um Deus relacional. Quando Jesus veio, ele veio fazer reconciliação entre nós e Deus. E através dessa reconciliação, nos reconciliar uns com os outros. Mas não é isso que está acontecendo. A gente diz que é crente, mas não conversa com fulano, não conversa com ciclano. Não suporto ver fulana. E fala que é crente? Yes. Não tem jeito mais, pastor. Não tem jeito mais, sabe? Já deu. Vamos separar. E os filhos? Que se lasquem. E a aliança que foi feita no altar? Passou. Desbotou. Ultrapassou, venceu. Não venceu. A aliança que se faz diante de Deus é uma aliança para ser cumprida. Mas eu não estou feliz, minha linda. Você não veio ao mundo para ser feliz, não. Você veio para cumprir um propósito. E no cumprimento do propósito, gente, a bem-aventurança bíblica, ela não é só ser feliz. Na nossa língua a tradução ficou pobre, a tradução ficou só feliz quem teme ao Senhor, né? Bem-aventurado é mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que atinge os seus fins, cumpre os seus propósitos e floresce. Perceba, florescer só vem no fim.
eu atinjo os meus fins, eu cumpro o meu propósito, e aí eu floresço. Eu tenho 31 anos de casado com o João. Ah, meu filho. Ele já deve ter tido muita vontade de me matar. Por quê? Porque eu não sou uma mulher fácil. Ele é um homem, é um gentleman. Mas eu não sou fácil, eu tenho um temperamento extremamente... Helena, você é uma bênção. Pergunto para o meu marido se eu sou uma bênção. Se eu for uma bênção para ele, eu vou ser uma bênção para qualquer outra pessoa. Porque eu ser uma bênção no púlpito é fácil. Eu estou operando no meu dom. Não é aqui que eu tenho que ser uma bênção. Eu tenho que ser uma bênção para o meu marido, para os meus filhos. Eu tenho que ser uma bênção lavando vasilha, lavando roupa, passando, cozinhando. É aí que eu tenho que ser uma bênção. Eu tenho que ser uma bênção quando eu não tenho aplauso, quando eu não tenho retorno. Eu tenho que ser uma bênção servindo, me cingindo de uma toalha e lavando os pés do meu marido, dos meus filhos. Se eu conseguir ser uma bênção dentro da minha casa, eu vou transbordar. Agora, a gente está se alimentando de muita falsidade. Ah, uma bênção, mas é o capeta dentro de casa. Se eu sou o capeta dentro de casa, meu trabalho é vão. Meu trabalho é vão. Então, nesses 31 anos, certamente o João deve ter pensado, meu Deus, onde que eu estava com a minha cabeça? Mas a gente não se move por emoção. A gente tomou uma decisão. E o amor não é uma emoção. O amor é a firme decisão de fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Quando Jesus coloca o prumo para a gente, ele fala assim, olha, vocês vão amar como eu vos amei. Ixi. Estreitou, acabou com suas desculpas. Sabe por quê? Porque você não tinha nada de amável quando Jesus te amou. Você não tinha nada de digno. Ainda não tem, não vou te enganar. Você ainda não tem. A gente tentando acertar, a gente erra. Um dia a gente pede para Deus, oh, Deus, me mostra as minhas falhas. Uma vez eu fiz essa oração. Não deu 24 horas. Pode parar. Já deu. Nós somos muito falhos, muito débeis, muito limitados, muito. O amor de Deus transcende, transborda. E o prumo que Ele colocou foi esse, como eu vos amei. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós não tínhamos condições de ser amados. E é isso que nos cativou e nos atraiu, e por isso nós o amamos. E é esse modelo de amor que Ele quer que a gente ame o próximo. Não é porque o próximo te oferece. Ai, fulano é tão legal comigo. Isso não é amor. Isso é afinidade, amizade, outras coisas. E dependendo da crise, daqui a pouco você não ama nada. Não é? Mas amor não. Eu vou tratar o outro do jeito que eu gosto de ser tratado. Independente de como ele me trata. Porque é isso que Jesus faz comigo. Jesus está sempre com misericórdia estendida sobre mim, a graça dele está sobre mim, ou seja, favor que eu não mereço, a misericórdia dele se renova todas as manhãs, e é esse prumo que ele colocou para nós. Ou seja, gente, se a gente não se relacionar com Deus, nossos relacionamentos horizontais não serão curados. Então, se os seus relacionamentos estão quebrados, eu quero jogar a luz nas suas trevas nessa noite. Eu vim aqui acender uma lâmpada. Você não está tendo um relacionamento com Deus. Porque a evidência de que Deus está consertando a gente, através de uma ligação com Ele, é que os nossos outros relacionamentos vão entrando nos eixos. Mesmo que eles não se tornem, sabe? Ai, amiga, vamos fazer compras juntos. Oh, gente, isso não... Sabe? Isso tem pouca importância. Nossos relacionamentos são provados na necessidade, mas, sobretudo, no sucesso. Porque é muito fácil você chorar com quem está chorando. O outro está quebrado, o outro está falido, o outro está doente, você se compadece. Não porque você é bom, mas porque o Senhor está se alargando em você. Mas o nosso nível de profundidade com Deus é medido quando você assiste o sucesso do outro. Quando você assiste Deus dando para o outro o que você pediu. Será que você pode glorificar a Deus por aquilo que Ele está dando para o outro? Esse é o termômetro. Esse é o nosso termômetro. Se você está num relacionamento com Deus e esse relacionamento tem se tornado estreito e ele está em
em crescimento, em desenvolvimento, porque todos nós estamos em desenvolvimento, tá, gente? Ninguém aqui está pronto e a gente não vai estar até aquele grande dia que nós o veremos face a face, nós seremos como Ele é. Mas até lá nós estamos em constante crescimento, de fé em fé, de glória em glória. Ops, escorrega, vamos embora, Jesus, me perdoa, Jesus, vamos embora, Jesus, me santifica, Jesus. Mas você tem que perceber que você não é mais aquela pessoa de 10 anos atrás. Você não tem mais o coração invejoso que você tinha 3 anos atrás. Que você hoje está conseguindo se alegrar com a vitória da outra. A outra pediu para casar, está casando, você não casou ainda, mas glória a Deus. Você entende o propósito de Deus na sua vida. Você fala, o Senhor me deu marido? Melhor assim, porque me dá uma bisca. Você vai reconhecendo Deus nos seus caminhos e você vai aceitando o que vem de Deus para a sua vida, porque você confia no amor de Deus. E você não está disputando poder com ninguém. O negócio é que, como eu disse, e eu vou repetir, engano é o que parece verdade, mas é falso. Parece joia, mas é bijuteria. Você pega e você fala, é legítimo. Não é legítimo, é falso. E o engano desse tempo é que você tem que ser grande na terra, é que você tem que conquistar o mundo, é que você tem que deixar uma marca nessa terra. Eu amo uma música dos Arrais que diz assim, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Torne o meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e desse mundo. A gente trocou as coisas. A gente acha que se o cara prospera, Deus está com ele. Se a família é toda certinha, Deus está com ele. Se o casamento não tem nenhum problema, Deus está com ele. Então, gente, nesse padrão, todos os discípulos não viveram com Deus. Foram mortos, assassinados, presos, açoitados, espancados, esbofeteados. Tinha uma galera lá na igreja de Corinto que achava que Paulo não era muito digno de ser apóstolo, porque, afinal de contas, ele tinha uma vida tão ferrada. E outros apóstolos, mais imponentes, mais bons de oratória. E aí os coríntios começaram a ficar confusos e se distanciaram do modelo de Jesus. Olha para Jesus, gente. Jesus era triunfante? Ele virá triunfante. Ele virá triunfante. Mas a vitória que foi conquistada na cruz foi à custa de humilhação, de autoesvaziamento. E ele convidou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas a gente não quer negar a nós mesmos. Nós estamos querendo que alguém lave o nosso pé. E a gente quer contar quantos seguidores a gente tem no Instagram. Vocês lembram quando Davi resolveu contar o exército? O que deu? Por que Davi resolveu contar o exército, sendo que quem dava as vitórias para Israel era Deus? Num só dia, Deus feriu 70 mil? 70 mil homens em Israel, por causa da arrogância do coração de Davi, que resolveu contar o exército. Olha, mas qual que é o problema de contar o exército? Nenhum problema de contar o exército. O problema é a motivação do coração de Davi. Deixa eu ver como é que está o meu poder. Deixa eu ver como é que está a minha influência. Deixa eu ver como é que está o meu exército. E você está aí contando seguidor no Instagram, achando que o outro é ungido porque tem 1.500.000 seguidores no Instagram? Really? Eu conheço gente que está arregaçando com o inferno. Nem Instagram tem. Não se iluda. E não se deixe enganar por aquilo que você tem que buscar na sua vida. Deixa Deus santificar os seus relacionamentos. Através do seu relacionamento com Ele, o seu relacionamento com o seu próximo vai ser curado. O seu casamento vai ser curado. O seu relacionamento com seus filhos vai ser curado. O seu relacionamento com seus pais vai ser curado. Nossa reconciliação com Deus tem como primeiro efeito impactar os nossos relacionamentos horizontais. O vertical atravessa o horizontal. Tome a sua cruz.
e siga-me. Como é que está sua casa? Como é que estão os seus relacionamentos de amizade? A gente pensa que a nossa grande oportunidade de ser uma bênção na vida das pessoas é com o microfone na mão. Não, é ao redor da mesa. Ao redor da mesa, você pode ser um instrumento de cura na vida de uma pessoa. Ao redor da mesa, Jesus deixou uma lição nas suas últimas horas de vida. Ele se cingiu de uma toalha e lavou os pés. Ao redor da mesa, na casa de Levi, ele absolveu a pecadora que estava lavando os seus pés com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos. Fazendo as coisas ordinárias da vida. As coisas espirituais, elas são simples e acessíveis, poderosas, mas simples e acessíveis. Jesus demonstrou o seu poder vivendo a vida diária. Comendo com seus discípulos, andando com eles de uma cidade para outra, manifestando a sua glória, ouvindo pessoas, curando pessoas. Como? Ele não construiu nenhum templo, nenhuma tenda. Estava junto, tete a tete, esbarrando no povo. O povo apertando ele, apertando. Tocou uma lá, tocou na veste, foi curada. Coisas extraordinárias acontecem no dia a dia ordinário. Aprove ao Senhor fazer assim. Ele é assim. Mas nós nos iludimos tanto. E nos escondemos atrás de uma capa de espiritualidade. A ponto de achar que uma pessoa é digna ou não é digna de entrar na igreja se ela está usando determinado tipo de roupa. Gente, é claro, é do nosso papel ensinar. Tem que ser ensinado. Mas quem convence é o Espírito, não é você. A igreja ensina e ama, ensina e ama, ensina e ama. Quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo, não é a sua boa oratória, é o poder do Espírito. E a gente se sente melhor do que o outro porque a gente não está com a saia curta. Mas, como eu disse, a língua está longa. É tudo pecado, gente. Uma está usando o corpo para se sentir valorizada, para chamar a atenção, porque está com a alma toda quebrada, toda fraturada. Aí ela percebe que quando ela põe uma roupa curta, o homem olha com interesse e ela pensa que isso é amor. Uma confusão na cabeça, uma confusão nas emoções. Ela precisa de cura, ela precisa de restauração. Mas não é a sua palavra e o seu olhar de acusação, falando, irmã, Deus é justo, mas a sua calça, hein? Você não ajudou em nada. Você não ajudou. Como a gente quer consertar as pessoas e a gente não está dando conta de consertar a si mesmo. A gente não consegue parar a nossa língua, vencer os nossos pensamentos impuros, mas a gente quer consertar a vida do outro. Isso é uma arrogância. E é isso que está acontecendo. Os 10 discípulos estão lá quebrando o pau por causa do desejo de Tiago e João de sentar um à direita e uma à esquerda. Mas daqui a pouco está lá Pedro pisando na bola, negando. Assim, tudo na sequência, gente, subiram para Jerusalém. João e Tiago pedem para um sentar à direita ou à esquerda. Aí vão para lavar o pé. Não, você não vai me lavar o pé. Vamos ter que lavar o pé, meu filho. Estou te ensinando, meu filho. Senão você não tem parte comigo. Daqui a pouco vamos para o Getsemane. Acabou a janta, vamos para o Getsemane. Vigia comigo. Não, todo mundo dormindo. Aí chega um. Vamos prender, prende. O Pedro vem, armado. 3 anos depois, armado. Corta a orelha de Malco. Que gracinha, Pedro. E daqui a poucos dias antes, estava criticando Tiago e João. Tiago e João, subindo para Jerusalém, passa, Samaria. Não, Samaria não tem lugar para... Vocês vão para Jerusalém? Não tem lugar para vocês aqui, não. Manda fogo do céu! Que docinho. Pedro, João e Tiago, 2 docinhos. Vocês estão entendendo, gente? Tudo na sequência. Aí chega lá, Pedro nega. Os outros fogem. Sendo que eles estavam dizendo, não, nós vamos morrer no seu lugar, Jesus. Nós somos decepcionantes. Você está decepcionado com alguém? Te consola, porque você também é decepcionante.
As pessoas colocam expectativas em você que você não é capaz de satisfazer. Você não consegue. É ou não é? Você tenta acertar, não consegue. Aí tem sempre alguém, nossa, fulano me decepcionou. Decepcionou porque é homem igual você, mesma estrutura. Somos tudo da mesma massa. Nós somos tudo do mesmo material. Não se acha superior, você não é superior porque você é crente. Eu sou evangélico. Jesus não era. Jesus não era evangélico. Te choquei? Pois é. A gente põe dentro da caixinha da religião, senta em cima, ostenta o orgulho e pensa, eu sou melhor porque eu estou servindo a Deus. Ainda bem que Deus não põe seus pensamentos num telão. Porque senão você já sabe. E eu não vim trazer acusação. Eu vim mostrar para vocês como é que nós somos todos iguais. A graça nos nivela. Sim, nós teremos mais responsabilidades de acordo com aquilo que o Senhor nos confiar para fazer. A quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso que Jesus falou para eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, dura coisa vocês estão pedindo. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo mais. Então, muito mais será tirado de vocês, muito mais será cobrado de vocês. Se nós queremos seguir o Mestre, gente, nós seremos moídos, nós seremos esmagados. Mas a bendição disso é que, quando você é esmagado, óleo, é na prensa das azeitonas que nós liberamos óleo. Jesus não prometeu sucesso, poder, status, dinheiro. Quem promete isso é Satanás. Ele começa propondo para o próprio Jesus. Olha os reinos desse mundo. Eu vou te dar, se você me prostrar, me adorar. Quem faz essa negociata é o diabo. Discirna a voz do seu mestre. Jesus faz o caminho contrário. Perca para ganhar. Dê a túnica e também a capa. Anda a segunda milha. Se te obrigar a andar uma, anda duas. Perca. Se humilhe. E vem cá, você está cansado, sobrecarregado? Chega perto. Aprenda de mim, que sou manso e humilde, para você ter descanso. Não é um mundo de ponta cabeça, gente. Eu tenho que ser manso e humilde para ter descanso. Eu tenho que aprender a servir o outro para eu ser feliz. Acredita na proposta. E deixa Jesus curar os seus relacionamentos. E se tem um lugar para você entrar para a cura dos relacionamentos, é aprender a ser manso, humilde e servir. Essas são as máximas para você ter bons relacionamentos. Aprenda a servir. Aprenda com o mestre a ser manso e humilde de coração. Você vai achar descanso. E pelo texto que a gente acabou de ler em João 13, também encontraremos alegria no caminho do serviço. Feche seus olhos. O Evangelho é tão desconcertante. É porque ele é destoante do mundo que a gente está inserido nele. Mas se nós acreditarmos nessa mensagem, nós abraçarmos essa mensagem de fato, nós vamos começar a entrar em outros níveis de autoridade espiritual. E o nosso sofrimento vai ser aplacado. Porque, normalmente, quando você fica recalcitrando contra os aguilhões, né, como o apóstolo Paulo fala, quando você fica rejeitando, você não quer ser humilhado, você não quer ser vencido, você fica recalcitrando. Quanto mais você resiste, mais ferido você fica. E quanto mais você abraça o estilo de vida de Cristo, mais Ele vai adiante de você abrindo o caminho. Tem coisas que nós vivemos na nossa vida, não é o diabo que está levantando, não, gente. É a mão de Deus nos resistindo. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E nós estamos tomados de orgulho, de arrogância. A gente quer ter razão, a gente quer ter a última palavra, a gente quer provar que a gente está certo. A gente quer revidar, a gente quer vingança.
A gente quer, como João, que caia fogo do céu e consuma quem pensa diferente da gente. Nosso papel não é esse. Nós não julgamos, nem condenamos. Esse papel não é nosso. Nós anunciamos que há um caminho diferente para a humanidade seguir. Esse é o nosso papel aqui. Será que Deus pode contar conosco? Será que nós estamos no cumprimento do nosso propósito? Quando nós cumprimos, por isso que a felicidade bíblica, a bem-aventurança, ela floresce, porque quando nós cumprimos o nosso propósito, é que nós somos preenchidos com alegria. Nós estamos buscando alegria, gente, no que o mundo está oferecendo. Nós estamos buscando alegria no que Satanás ofereceu para Jesus, lá, depois do deserto. Pão. Né? Satanás sempre se apresenta tentando saciar a sua necessidade. Ele sempre te propõe o que você está precisando. E muitos embarcam nessa canoa furada. Jesus sabia quem ele era. Você não está com fome, Jesus? Manda. Manda que essas pedras se transformem em pães. Sim, eu estou com fome, mas não é só de pão que vive um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Entenda, Satanás estava tentando o próprio Cristo com a palavra de Deus. Ele estava citando as Escrituras. Olha o engano aí. Muitas vezes a gente vê um evangelho tentando legitimar coisas que Jesus desprezou. Você tem que ser rico na terra. Enquanto Jesus falou, não acumuleis tesouros na terra. Acumula no céu. Porque lá a ferrugem não come, ninguém rouba. Tem que provar para as pessoas que elas têm que dar o dízimo, que é bênção para elas. Não, porque o pastor está querendo ficar rico. A gente tem que ficar ensinando as pessoas o que não precisaria ser ensinado se elas estivessem em um relacionamento íntimo com o Senhor. Flui, é natural. Tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu tenho é para servir o outro. Não preciso de reter nada. Na obediência está a minha bênção. Se mata de trabalhar, e isso está custando a família. E a gente quer legitimar. Não, mas eu trabalho pela minha família. Trabalha pela sua família, coisa nenhuma. Não é o que você dá para a sua família não é bem material, não. Legado é o que você deixa neles, não para eles. Passa tempo com seus filhos. Trabalha sim. Trabalha porque digno é o trabalhador do seu salário. O trabalho vem de Deus, é digno o trabalho. Mas você não é escravo do trabalho. Você é servo de Cristo. Tem gente que não está aqui hoje de tanto que trabalhou. E trabalha para ter o fundamental? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente trabalha para ostentar, para tentar participar de um grupo, tentar ser aceito, tentar ter um carro melhor, morar num bairro melhor, para impressionar as pessoas. Quem te ama com chinelo havaiana. Se você precisa de ter alguma coisa para ser aceito por um grupo, esse grupo não te merece. Você vale muito mais que as coisas que você ostenta. Caixão não tem gaveta. Vamos colocar as coisas no lugar, gente. Relacionamentos são importantes. Pessoas são importantes. O que torna os lugares especiais são as pessoas. Você pode estar num lugar lindo, se você tem uma experiência humana caótica, você nunca mais quer voltar naquele lugar. Mas se você está num lugar horroroso, mas se você foi acolhido, protegido, você teve experiências com Deus ali, você só vai ter boas memórias daquele lugar. É ou não é? Pessoas são importantes, relacionamentos são importantes. Jesus veio religar um relacionamento e, através dele, restaurar todos os outros. Que, em nome de Jesus, nossas mentes sejam transformadas. Que o nosso coração se converta totalmente ao Senhor. E que nós sejamos ativados espiritualmente para discernir o que realmente é espiritual. Espiritual não é o que parece espiritual.
Espiritual é o que gera um efeito de mudança na vida do outro. Vamos orar. Feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse com quem você precisa se reconciliar. Primeiro é com o Senhor em Cristo Jesus. Fomos reconciliados com Ele pela cruz. Mas estamos vivendo essa reconciliação? Ou a gente só quer salvação? A salvação é o primeiro passo, é o reencontro. Mas o Senhor não quer ficar só no encontro, gente. Ele está nos conduzindo para o casamento. A volta de Cristo é o casamento. E vai ser algo tão magnífico que os nossos casamentos hoje não precisarão mais acontecer. O que nós vamos encontrar nesse encontro da igreja com o noivo, a gente não tem ideia de quão magnífico será. Mas como a gente tem expectativa de Jesus voltar e de restaurar todas as coisas, se a gente não gasta tempo no namoro? Salvação é o encontro. Santificação é o processo do relacionamento. Andamos com Ele. E enquanto andamos com Ele, Ele vai curando, aliviando as cargas, mudando as memórias, ajustando os relacionamentos, em um processo lindo de restauração. Entra nesse processo. Vai para o seu quarto. Como que você quer conhecer a Deus se você não lê a Bíblia? Quando você contempla as Escrituras, você contempla o próprio Deus, seu caráter, sua bondade, sua misericórdia, a maneira que Ele age, a maneira que Ele sente, que Ele pensa. Como que a gente quer conhecer o noivo sem ler suas cartas de amor? E como a gente quer ter um relacionamento sem conversa? Como é que você vive sem oração? A oração não é uma obrigação religiosa, a oração é o lugar do encontro, da conversa. E a partir disso, as outras pessoas da sua vida vão sendo atingidas por essa obra dele em você. Nossos relacionamentos estão quebrados, porque o nosso relacionamento com Deus está quebrado. É impossível nós estarmos numa relação íntima com Deus e isso não transformar a maneira da gente enxergar o outro. É impossível. É impossível. E eu vou repetir, eu não vim aqui te trazer acusação. Eu vim aqui acender uma luz no seu coração para mostrar o seu verdadeiro estado. E para que isso gere em você sede e fome, para que haja mudança. E para que através do seu relacionamento com o Senhor, os outros relacionamentos sejam curados. Pai, nós te bendizemos nessa noite santa. Que precioso, Senhor, nós nos debruçarmos sobre a Tua palavra e vermos esse encontro do Senhor, essa palavra que o Senhor deu para os discípulos ali, na subida para Jerusalém. Depois ali no cenáculo, Senhor, o Senhor lavando os pés dos discípulos e dizendo o que é mais importante. O Senhor deixou muito claro o que é importante para o Senhor. E nós queremos te pedir perdão, porque tantas vezes, mesmo o Senhor falando, a gente se deixa iludir pelas propostas mentirosas desse mundo. E a gente tenta impressionar pelas coisas que temos ou pelos dons que o Senhor nos deu para servir, e a gente acaba sendo servido pelos dons. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. E nos ajusta. E nos ajuda a negarmos a nós mesmos. E a aprendermos do Senhor que é manso e humilde de coração. E a não termos medo, Senhor, de nos humilharmos.
e de servirmos o nosso próximo, entendendo que esse foi o caminho da tua vitória. Foi porque o Senhor se esvaziou e se humilhou que o Senhor recebeu o nome que é sobre todo nome. Nos ajuda a entender, Senhor, esse paradoxo, e que na nossa fraqueza o teu poder seja aperfeiçoado, e que na nossa humilhação o seu nome seja glorificado, e que na mansidão e humildade que aprendemos do Senhor encontremos o nosso descanso, e que servindo, sem esperar nada em troca, e sem ter medo de pegar o serviço mais chinfrim, mais humilhante, aprendemos a sermos felizes. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus o Cristo, nós oramos. Amém. Amém.